dia. Hoje a gente vai entrevistar o Marcos Falcone e o professor Ivan, que eles são duas figuras muito importantes aqui na Equacional, e a gente queria saber um pouco mais da história e de como essa empresa surgiu. E trabalha muito bem até hoje. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é justamente como que nasceu a Equacional? Quem foram os fundadores e qual foi a motivação inicial? Bom dia a todos. A Equacional surgiu em 1974. Os fundadores foram alguns engenheiros da Eletromáquinas Anel e o principal sócio da Eletromáquinas Anel, com o intuito de fazer equipamentos educacionais para as escolas de engenharia e escolas técnicas, que não havia um fabricante aqui no Brasil. A ideia surgiu a partir disso. O professor Áureo já era professor na escola politécnica e, e viu esse nicho. E sim, até como teve a falta disso, né? Não tinha um fabricante e surgiu a ideia. E junto com alguns colegas que trabalhavam com ele e o chefe dele, resolveram fundar a Equacional. Esse nome equacional, ele tem algum significado específico? Como que surgiu? Sim, a Equacional, quando fundou, ela tinha o nome de Equacional Indústria e Comércio de Equipamentos Educacionais. E a relação de, né, engenharia, tanto que o símbolo é num papel milimetrado, alguma coisa que é bastante familiar para quem fez o curso de exatas e de engenharia, é, até uns bons anos atrás, né? Se usava bastante isso, e a relação de educação e de equação, e acabou surgindo o nome equacional. Que tem a ver com a motivação inicial da empresa de Sim, criar material para as universidades. equipamentos educacionais, Aham. isso. Além disso, quais foram os principais marcos na trajetória da empresa? Bom, o Ivan participou disso muito mais proximamente, que ele foi estagiário na Eletromáquinas Anel, e quando a Eletromáquinas Anel fechou entre 80 e 81, ele veio como engenheiro para a Equacional. É, Essa parte de 80 foi um período da hiperinflação, já foi um período, foi uma das primeiras crises do período recente aqui do Brasil, né? É, Foi a década perdida, né? Os anos 80 são considerados a década perdida. Então, o problema econômico foi grave naquela época, né? e justamente como algumas empresas fecharam, a Equacional resolveu passar a atuar no nicho industrial, porque houve né, abriu essa brecha no mercado. E apesar de ser um período de crise, os sócios e as pessoas que trabalhavam aqui tiveram a coragem de ingressar a esse novo mercado. Teve outros marcos importantes. No final da década de 90, teve os tigres asiáticos, que foi um período difícil para todos aqui, inclusive, né? A bolha imobiliária entre 2007 e 2008 e a última crise, 2015 e 2016, a gente passou por muita dificuldade. Mas nem por isso deixou de investir em tecnologia, se dedicar à empresa. E a gente vem num processo de recuperação de lá para cá, e graças a Deus a gente tem conseguido dar continuidade e tem feito alguns investimentos para melhorar a empresa. Nós crescemos pelo colo, né? Ah, foi Nos anos difícil. 90. É A verdade. maioria aqui nem era nascida, mas nós Nossa. passamos por uma fase, não só nós, né? O Brasil inteiro, né? Passou por uma fase muito difícil, né? De manter as empresas, né? Porque na época do Plano Collor
os recursos desapareceram, inclusive para fazer pagamento de funcionários, pagamento de compromissos, né? E apesar dessa dificuldade, a gente teve resiliência suficiente para conseguir passar esse período, um período em que muitas empresas fecharam, inclusive. Um pouco antes disso, né, o Brasil tinha umas 8 a 10 fabricantes de motores elétricos. Né? Tinha Arno, tinha Bardella, Anel fechou antes, mas tinha Motores Brasil, tinha Buffalo, uma porção de empresas que fabricavam motores elétricos. E ao longo da década de 80 e começo da 90, pegando o plano Collor, a grande maioria desapareceu. Né? Então, praticamente sobraram o quê? As grandes multinacionais, Siemens, Brambover na época, né? A WEG, que é uma empresa que está lá em Jaraguá do Sul, né, em Santa Catarina, se estabeleceu nesse momento, né, aproveitando o vácuo da saída das grandes multinacionais. Né, e na área de especiais nós continuamos, né, conseguindo, né, manter a atividade apesar das dificuldades. Então, sobrevivemos, né? Então, estamos aí até hoje. Né? Continuam produzindo, Já né? sobrevivemos a várias crises. A nossa história é mais ou menos, não só a nossa, a empresa, a pequena empresa no Brasil tem um histórico de picos e vales, né? Mais, em geral, mais vales do que picos, né? E nós passamos por isso também. A empresa, a Nacional é uma empresa porte pequeno e médio, né? Tá certo? De equipamentos especiais, né? Então, o mercado é um mercado restrito, é focado em alguns clientes, né? Que são nichos de fornecimento de fabricação. Então, a gente fica ao sabor, né, das oscilações do mercado. Quando se avizinha qualquer crise, né, os investimentos despencam, né? E como o nosso produto é, em geral, investimento dessas empresas, né, a gente sofre, no primeiro momento, né, uma redução forte da atividade e, como em qualquer crise, né, os investimentos, quando ela começa a se atenuar e desaparecer, o investimento é o último que retorna. Né? Quer dizer, o primeiro a sair e o último que retorna. E como o nosso fornecimento, os nossos clientes basicamente compram para investimento, né, ou para reposição de equipamentos, a gente é o primeiro a sofrer e o último a sair do sofrimento, basicamente assim, né? Falando em termos mais simples, entendeu? Mas apesar de tudo isso, como o Marcos falou, né, o Nacional tem uma resiliência grande e, felizmente, até o momento nós temos conseguido, né, sobreviver a todas essas oscilações que aconteceram aqui. Até que a gente tem um diferencial na parte de reparos, como somos fabricantes, fazemos projetos, a gente consegue trabalhar na parte de reparo de uma forma diferenciada. E nesses períodos de crise, a procura por um repotenciamento, por uma reforma de um equipamento, cresce. E a gente tem a oportunidade de também trabalhar com isso. E isso é um dos diferenciais e que ajudou a empresa a se manter até hoje, não só com os projetos novos. Inclusive, cada projeto que vocês fazem é novo, né? No fim. Sim, é raríssimo a gente fazer alguma coisa seriar, repetida, às vezes alguma reposição, mas normalmente a gente faz um projeto específico para a necessidade do cliente. Isso, muito obrigado. Ok, então vou começar. Atualmente, quais são os principais produtos que tem na linha de produção aqui da Equacional? Tem motores, geradores? São motores, né? A Equação faz motores, geradores, reguladores de indução, outros equipamentos, né, frios dinâmicos, mas a maior quantidade é, em geral, motores e essencialmente para a indústria siderúrgica. A siderurgia a gente fala que a siderurgia é o paraíso do motor elétrico, né? Quer dizer, ele tem tudo quanto é tipo, tamanho e variedade construtiva. Então, tudo
que você imaginar de motor elétrico, dos mais variados tipos até os mais exóticos, existem na siderurgia, né? E como a gente só faz coisa especial, né? Algumas até exóticas, né? É o nosso principal mercado, né? O principal cliente nosso. Tem na área metalúrgica tem a gente atua bastante também de maneira geral, mas uma ênfase especial, né, na siderurgia. Legal. Esse ponto acho que já respondeu também mais ou menos, mas qual que é a principal diferença que a Equacional traz para o mercado, assim, em relação aos outros concorrentes ou às outras empresas similares? Bom, é o fato de ser fabricante de máquinas especiais, né? Porque os fabricantes, digamos, mais tradicionais, eles têm uma fabricação seriada, né, de uma linha de produtos, especialmente hoje em dia motores de indução, basicamente, né, que atendem, digamos, a grande parte da necessidade industrial, mas as aplicações mais específicas, elas exigem, né, um projeto específico, um projeto diferenciado, características especiais e então a gente com essa é a nossa justamente a nossa atividade, né, é que a gente acaba né, tendo esse diferencial, né, de ter a capacidade, né, de projetar, construir, aplicar, né, as máquinas com essas características diferenciadas. E, Né? bom, durante a visita nós vimos algumas coisas bem recentes, como a cortadora laser. Queria saber mais sobre essas novas tecnologias que foram incluídas à Equacional. Bom, do ponto de vista fabril, né, algumas atividades hoje em dia contam com recursos mais modernos e mais eficientes, né, de produção. Uhum. Especificamente o que você comentou, né, a parte de estamparia, que faz o núcleo magnético das máquinas, é um ponto-chave de um fabricante de máquinas elétricas. E até então a gente utilizava de estamparia convencional, que tem uma série de problemas, né? Já é uma tecnologia estabelecida, dominada, mas ela é onerosa, né? Tem que fazer as ferramentas, né? Tem uma incidência de mão de obra mais intensiva, né? E o advento dessas tecnologias de corte de materiais, né? E mais recentemente do corte a laser, né? Veio ajudar muito aí, porque agiliza o processo, permite uma variedade muito maior de geometrias, de perfis, coisa que com a estamparia se torna muito caro. Então essa é uma dos pontos importantes aí, né, da atividade, né. As máquinas de comando numérico também, né, se vocês andaram pela fábrica, vocês viram que grande parte das máquinas nossas são convencionais, as máquinas operatrizes, né, torno, modeladora, né, as fresas são máquinas mecânicas, né, mais tradicionais e tem um centro de usinagem, né, que se diferencia das demais porque é muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais preciso, né? Então essas são tecnologias relativamente recentes, né, que estão colaborando para otimizar os processos fabris. Né? E nos surpreendeu, inclusive, a cortadora laser, a economia de material que a gente já esperava, a economia na parte de ferramenta, né, poder otimizar o projeto, trabalhar com mais perfil, e a gente nos surpreendeu também com a economia de material. As perdas com os materiais diminuíram. Isso, afinal de contas, é uma das coisas que toda a indústria busca, reduzir as perdas, não só para melhorar o resultado, mas uma questão né, do nosso planeta, né? De você economizar recursos, fazer com menor quantidade de recurso possível, né? E, bom, só entrando agora, mudando um pouco aqui nessa página de cortadora laser, comentaram que existe um treinamento oferecido para os operadores. Esse treinamento é feito pela Equacional? Quem opera? Na verdade, as atividades nas máquinas, na parte mecânica, né, de maneira geral, a gente contrata um pessoal que já tem uma formação
informação obtida em Senai ou de outras empresas, né? O nosso ponto, digamos, nevrálgico é o enrolamento, Uhum. porque hoje em dia o Senai não tem a formação desse tipo de profissional, que tinha no passado, hoje em dia não tem mais. Entendi. Então, uma pessoa que vem para trabalhar no enrolamento, fabricação, não só fabricação de bobinas, mas colocação de bobinas, ligações, que é o enrolamento em geral, isso exige um conhecimento que não está mais sendo oferecido, né? Então, esses são formados aqui dentro. Legal. Na parte mecânica é um pouco mais simples, porque o Senai, em particular, hoje em dia fornece uma variedade grande, né, de profissões que formam um elemento para trabalhar nessas máquinas mais modernas, né, tá? Mas no enrolamento não. Então, o enrolamento é um ponto, né? Num fabricante de máquinas elétricas, o enrolamento é um ponto, né, central. Uhum. E é justamente nesse ponto que a gente tem que fazer formação profissional internamente, né? Então, em geral, pega os aprendizes, né, do Senai em outras áreas e põe o pessoal aí, vai treinando com os mais antigos. Tem um funcionário mais antigo que é aposentado e agora ele está aqui basicamente só para a função de formação, né? O Afonso. Então, a função dele, além de dar uma orientação geral no regulamento, né, os aspectos específicos desse tipo de profissional, né, ele forma essa meninada nova aí, essa garotada nova aí. Né? Não tem jeito, né? Isso é mais ou menos assim em qualquer fabricante de máquinas elétricas, não é só aqui, Entendi. né? Tem uma deficiência de formação, né, tinha antigamente, não tem mais, que é o Senai que fazia essa formação. Ok. Bom, continuando, dá para ver que tem uma produção altamente específica que nunca para. Quais são alguns processos para garantir a rastreabilidade e qualidade ao longo de toda a produção, assim, de qualquer equipamento? Melhor que da qualidade. Bom, Perdão, você estava respondendo. Sem problema. a gente hoje trabalha com a ISO 9000, né, que é uma norma bastante conhecida, mas aqui na Equacional esse processo começou bem mais cedo. Como a formação da Equacional foi a partir de engenheiros e já tinha uma relação com a universidade, aqui foram feitos muitos projetos novos. E entre eles, o projeto do submarino nuclear da CTMSP, que é um centro de tecnologia da Marinha que tem em São Paulo, na USP. Eles fizeram um investimento para nós fornecermos a eles da implantação de uma norma técnica chamada CENEM, que é para quem fornece para o nuclear, né? CENEM Conselho Nacional de Energia Nuclear. de energia, isso. E tem uma norma para os fornecedores. É uma norma que exige o controle e uma qualidade física além do controle. Esta parte atual da ISO, o Daniel tem trabalhado mais diretamente. Ele podia complementar o assunto. Bom, desde que eu entrei aqui em 2006, uma das coisas que eu precisei fazer parte foi a gestão da qualidade, né? E aí a própria norma ISO 9001 passou por revisões, com algumas coisas novas, recentes aí, mas no fundo não mudou muito do seguinte aspecto. A empresa já tinha uma certa rotina, né? Pelo que, quando eu entrei, me foi passado. Já havia uma preocupação com qualidade, houve então uma adequação para os requisitos da norma, que dizia respeito à gestão documental, você precisa registrar as coisas, o que importa mais, você mesmo, né? A organização elenca os processos principais e o que ela precisa registrar, né? E como é que ela faz o controle do processo, por exemplo, calibração de instrumentos, isso também está dentro, não mudou dentro das revisões da norma, né? E acaba envolvendo quase
tudo os temas que as perguntas abordaram, como competência dos funcionários, né? Registro de análise crítica das necessidades do cliente, por exemplo, quando você vai fechar um pedido, como é que a gente analisa a viabilidade dentro da nossa capacidade, né? A gente consegue fazer? Não, a questão não é tanto por quanto vai fazer, consegue fazer? Consegue atender, tecnicamente, consegue atender no prazo que a gente precisa? Tá? E essa negociação, a engenharia normalmente é consultada quando isso ocorre, entra um pedido muito especial, o departamento comercial não tem toda a autonomia para determinar, não, a gente vai fazer. Então, isso também envolve um certo registro de análise crítica que é cercado pela norma, né? E depois, quando entra o pedido, obviamente, dentro do processo de aquisição, de compras, quais materiais são impactantes para nós? São esses. Então, para esse, a gente vai requerer certificados e tal, e tal. Mas sempre parte da empresa, né? E aí, a empresa conhecendo melhor a si mesma, né, consegue estabelecer um processo de gestão de qualidade. O que é difícil hoje é conseguir isso numa empresa que tem um número de processos, né, considerável. Então, um consultor de qualidade que trabalha aqui, ele falou isso para nós. A Equacional tem muito mais processos do que uma empresa que é 10 vezes maior do que ela, né? Então, a quantidade de processos, de variáveis, e aí para você conseguir também ter as pessoas competentes nos devidos setores, isso é uma dificuldade que a gente tem constantemente. Então, é uma luta diária, né? Mas, na medida do possível, a gente tem tentado, né, seguir o moto da qualidade sempre é um só, é melhoria contínua, ainda que seja um pouquinho às vezes, mas eu diria, no geral, seria isso, né? Desde a entrada do pedido até a saída dele, a garantia da qualidade e do controle do processo, né? Até o teste final. E depois também, obviamente, entra a questão do pós-venda, de garantia, né? Assistência posterior, se envolver comissionamento de máquina, esse tipo de coisa também é coberto, né? Na gestão da qualidade. Tá? Nada dessa parte. Um projeto particularmente desafiador, qual foi e por quê? Acho que o Ivan responde melhor. Bom, eu tenho um. Em 98, o professor Áureo faleceu e eu tive que assumir a empresa. E eu era engenheiro químico, formado há pouco tempo. Eu tive que mudar a minha área, não só da engenharia, eu acabei fazendo curso de administração também, e isso foi uma mudança muito grande, um impacto, né? Eu tinha apenas 31 anos e a empresa, na ocasião, tinha mais de 100 funcionários. Foi foi bastante desafiador. Mas eu acredito que tem outras coisas marcantes que o Ivan gostaria de colocar. Não, o que ele falou é um fato, né? Quer dizer, em 98 nós tivemos Ainda coincidiu com a crise dos tigres asiáticos, também, né? Em 98, quer dizer, a partir do momento da ausência do Áureo, né, criou um vácuo muito grande aqui, né? Então, teve que ser suprido com o que a gente tinha, não tem alternativa, né? Mas o Áureo conseguiu, né? Ele tinha esse viés, né, de formar pessoas, né? E a gente mantém esse viés tentando formar as pessoas que vêm atrás da gente, porque a gente um dia não vai estar mais aqui, né? Então a gente sempre forma sucessores, né? Então isso está bem presente na atividade e na gestão da Equacional, né? A formação dos sucessores, né? Nas diversas áreas, né? Para que a empresa tenha continuidade, né? Quer dizer, as pessoas são finitas, né? Mas a nossa ideia é que a empresa não seja finita. Infinita é muita ousadia, né? Mas que elas tenham
permanência muito maior do que as pessoas, né? Acho que esse é o viés geral da gestão equacional, né? Manter isso, né? Agora, do ponto de vista de desafios técnicos ou tecnológicos, nós tivemos alguns fornecimentos que de fato desafiaram a nossa capacidade, né? Tanto de projeto quanto de execução, né? Quanto de testes, né? E especialmente nos, na época do. A gente começou, em uma certa época nós começamos a fazer geradores para PCH, geradores, né, de potência para nós grande, né? E máquinas de porte grande para nossa capacidade, né? Então nós passamos uma época aí que tínhamos aqui os da Gerador de São Maurício, por exemplo, né? Que eram máquinas que estão no limite da nossa capacidade de movimentação. Então, para nós foi um desafio, nós temos inclusive que adaptar a fábrica para poder fazer essas máquinas, né? Não sei se vocês repararam ali na frente que tem um fosso. Esse fosso é para poder, ele foi construído, foi uma adaptação para poder montar os núcleos magnéticos e para poder fazer o aquecimento e a secagem dessa máquina depois de pronta. Então a gente adaptou e fizemos aí na verdade, uma tremenda revolução aqui dentro para conseguir construir essas máquinas, né? Para nós eram máquinas grandes, eram máquinas de não grandes em potência, grandes em porte para nós, né? São máquinas de potência relativamente pequena, uma rotação muito baixa. Então fica uma máquina de porte muito grande. E essa máquina, no final das contas, ela acabou tendo uma massa total de 22 toneladas e a gente teve que retirar as máquinas de dentro por meio de guindastes, contratados externamente. Foi embora Porque com o rolete para ela sair, né? é, E aí ele depois. foi contratado uma empresa de remoção para poder tirar as máquinas aqui de dentro. Nós conseguimos as partes a gente conseguia manobrar, mas depois que montou a máquina, ela ficou, entre aspas, né, imanobrável. Essa palavra não existe, mas Encalhado. ficou encalhada, exatamente. E a gente teve então que fazer, contratar. Então, do ponto de vista da nossa estrutura, né, foi um grande desafio para nós. E teve alguns outros, mas esse foi talvez o que mais a gente se recorda, porque movimenta tudo aqui dentro. E o sucesso talvez impactaria financeiramente mais do que alguns outros desafios, né? Ah, sim, é. Esse aspecto que ele falou é importante, né? Quer dizer, a nacional, ela não pode se dar o luxo de errar. Ela não pode errar muito. Porque como a gente só faz um produtos específicos como encomenda, cada projeto é um caso diferente. Então é diferente de uma fabricação seriada que se faz um protótipo e aí você pode errar e você realimenta o erro e vai corrigindo e vai refinando e a partir dali, né, depois de um transitório, você entra em regime e faz sempre a mesma coisa, sempre utilizando o aprendizado que você teve, né? Nós não temos essa oportunidade, né? Quer dizer, se a gente errar, a máquina está perdida, entendeu? Então existe uma preocupação muito grande nossa, né? Tanto lá começando na engenharia e depois na produção e nos ensaios, né? E garantir tanto quanto possível que a máquina vai sair sem problemas, né? Porque se sair o problema, o impacto financeiro é muito grande para nós, né? Entendeu? Perfeito. Muito obrigado. Bom, passando então para a seção 4 de impacto no setor no país, queria saber, primeiro, qual que é o papel da Equacional no desenvolvimento do setor de máquinas no Brasil? Bom, dá para desligar. Pode só apertar o botão. Tá. Bom, um primeiro impacto é o fato de que alguns equipamentos que a gente fabrica, né, não tem outro fabricante no Brasil. Então, quer dizer, alguns específicos, alguns motores muito específicos, né, a gente, a gente faz porque a gente tem digamos, a condição de fazer, né, e se não tivéssemos aqui para fazer, né, a empresa não tivesse
em atividade, essas máquinas têm que ser importadas, por exemplo. Então, esse é um aspecto, né? Então, muitos fornecimentos nossos, a gente fornece, né, porque temos a condição de fazer e, ao contrário disso, as máquinas, ou os clientes teriam que mudar a tecnologia do equipamento que está lá montado no cliente, ou teria que ser importado, por exemplo. Esse é um aspecto, né? O outro aspecto, né, é que a gente também, né, dentro dessa especialidade de equipamentos que a gente faz equipamentos para pesquisa, para laboratórios de pesquisa em colaboração, principalmente com as universidades. Então, tem muitos grupos de pesquisa dentro das universidades, né, e ficam concebendo, né, equipamentos ou concebendo sistemas, e na hora de realizar aquilo, para fazer uma validação, precisa de um equipamento específico, uma máquina específica, um gerador específico, por exemplo, um motor muito específico, né, para validar um conceito diferente, né, que está sendo criado. Então a gente realiza esses protótipos. Então tem várias situações de fornecimento nosso, né, específico para essas fundações, para essas universidades, né, e são protótipos que visam comprovar um conceito. Então, isso está associado ao desenvolvimento tecnológico, basicamente. Entendeu? Então, essa é uma outra atividade que a gente tem também, né, em paralelo. Tá? Alguns casos marcantes, máquinas multipolares, que na minha formação, como não era em elétrica, eu fiquei bastante surpreso nas possibilidades e o porquê de existir aquele tipo de equipamento, motor linear. Fizemos um trabalho em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não só o da Rio de Janeiro foi para o maglev, que é o trem que levita, mas fizemos com a USP e a Federal de Goiás motor linear circular para bombeamento de petróleo, algumas coisas que não existiam nem fora do Brasil, né? Projetos de engenheiros brasileiros que na validação precisava ser realizado e a Equacional, em parceria, realizou esses trabalhos também. Lembra de algum específico? Acho que não, foi bem falado. Esses são os mais diferentes assim, que a Sim. gente acabou fazendo. Né? E tem os reguladores de tensão de indução, que já há algum tempo a Equacional é o único fabricante no Brasil. Justamente. Quando essas máquinas eram necessárias aqui, eram importadas da França, Alemanha e basicamente só esses dois lugares isso. E a Equacional também produz isso. Claro, vocês falaram nas outras perguntas um pouco sobre os clientes que vocês atendem, né? Mas qual que vocês diriam que é o mercado prioritário? Tem algum que se destaca muito? Siderúrgico, né? Siderurgia, basicamente. A gente atende vários mercados, né? Na área de metalurgia, de plástico, quer dizer, a indústria em geral, né? A gente atende a indústria em geral, né? Mas com um foco mais intenso na área siderúrgica. Alguma empresa que se destaca? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, é uma grande siderúrgica que é um grande cliente nosso. E as demais também, né? A Usiminas, né? O Grupo Gerdau, né? A antiga Cosipa, que agora é Usiminas também. Todas elas sempre foram grandes compradoras, né, de produtos da Equacional. Né? E são todas siderúrgicas. Né? Mas uma em particular, né, por conta da sua importância dentro do nosso portfólio de produtos, é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Mineração também a gente atende bastante, né? Mas não sei, a gente for elencar
a principal tipo de cliente nosso é cirurgia. Muito obrigado. Bom dia. Então, agora a gente vai entrar numa área um pouco mais técnica. Nós passamos pelos testes durante a visita. Gostaria de saber como é que é preparado o setup para esses testes, tanto a instrumentação, calibração dos sensores, a gente não viu muito sobre os sensores, e quais procedimentos são adotados. Calibração do instrumento é mais ou menos tudo, porque faz parte da qualidade, né? Também é. Então, tanto a nossa própria sala de provas, quanto os instrumentos e o controle, a gama que precisa ter é razoavelmente grande, assim, fontes diferentes, porque a gente fabrica máquinas de menos de 1 quilo, né? Até 20 toneladas, e de concepções distintas, e você precisa fazer medições com uma determinada precisão, né, em todas essas máquinas. Então, a sala de provas também precisa ser multitarefa, né? Então, de uns tempos para cá, temos conseguido transferir, né, nossas medições, ou mudar, né, de medição analógica para digital, certo? Concentrando uma série de instrumentos que antes precisávamos fazer, né? Medição de tensão, corrente e potência. Por exemplo, o teste clássico de ensaio vazio de motor de indução, no mínimo tínhamos ali 3, 2, 1, 6 instrumentos, né? Por aí, ainda porque, eu não sei se vocês veem, ainda veio o teorema de Blondel. Sim, a gente usa 2 vatímetros. 2 vatímetros. Então a gente ainda economiza punha 2 monofásicos, fazia. Então agora com um instrumento só, ele condensa tudo lá, né? E mede até mais coisas. Não só em corrente alternada, corrente contínua também, né? Então isso ajudou bastante. Isso, tanto na questão de ter menos instrumentos, porque veja, quando você está fazendo ensaio em carga também, você tem um monte de leituras para serem feitas. Isso, nosso técnico já fez muito isso, o Ivan fez eu também, né? Em teste de carga, que você precisa ler várias coisas, e quando você começou a ler, era uma condição, e pode ser que alguém tenha mexido algo na fábrica, e ao longo das suas leituras houve alguma modificação no ponto de carga, ainda que não muito, né? Mas agora com instrumentação um pouco mais concentrada num só instrumento, você dá um pause lá e consegue ler tudo. Naquele mesmo instante, você tinha rotação tal, corrente tal, tensão tal, né? Potência tal. Então, isso ajuda bastante. O setup nosso mudou bastante. Antes você tinha uma preparação, hoje você tem um pouco diferente. Mas isso é do ponto de vista elétrico. E os instrumentos, que antes também tinham uma periodicidade de calibração, que era necessária, porque instrumento analógico também, né? Sofre um pouco mais que o digital, mesmo tomando os devidos cuidados. Você tem desgastes, né, na movimentação, enfim, ajustes que eram necessários serem feitos, né? Normalmente o analógico você tinha uns cuidados, ainda temos, né, alguns, mas o digital isso já também ajuda mais. Obviamente na hora de reparo, né, de conserto, o valor vai ser mais alto, porque pode ser que você tenha que trocar uma placa inteira, eletrônica, tudo tem prós e contras, né? Mas o setup da instrumentação está nessa linha. Há uma máquina de corrente contínua, então é necessário estabelecer a fonte precisa pôr liga o retificador, porque a fonte é corrente alternada, aí você tem um instrumento que hoje usamos digital, precisa ser parametrizado para corrente contínua, para receber um sinal de um shunt, né? E tal. Veio uma máquina de corrente alternada, tá bom, então você muda, tem que acertar a fonte, acerta o instrumento também. Se for de média tensão, você precisa usar uma bancada que a gente tem com TP e TC, né, para ler. Então, isso para cada máquina, o nosso técnico vai ver qual máquina é, ele vai ter um setup já conhecido, né, e os instrumentos que estejam calibrados. Do ponto de vista mecânico, acabou a bateria. Então, o setup mecânico é diferente do elétrico, né? Porque aí depende nem tanto do tipo da máquina, mas as dimensões dela, o peso dela,
Obviamente, se vai carga ou não, ele precisa saber em qual freio eletrodinâmico ele vai colocar a máquina, né? Então nós temos 3 ali, vocês viram, né? Um pequeno, um médio e um grande, enfim. E vocês perceberam, e pelo que eu falei também, que também na sala de provas, semelhante a que o professor Chapo falou, do enrolamento, a gente precisa de um treinamento interno. Pode ser que venha, a gente pode contratar um técnico formado em eletrotécnica, técnico em eletrotécnica, mas quando ele chega aqui, vai saber o mínimo, né, do que você vê no colégio técnico, mas os testes, dificilmente é um teste aqui que é tranquilo, a pessoa entra e já começa fazendo, dificilmente, né? Não é que nem um torneiro mecânico, que pode chegar e já começa a pegar um desenho e fazer, né? Aqui não, ele precisa ter um treinamento, né? Então envolve isso também. Bom, então, agora entrando numa parte mais de perspectivas futuras, quais são os projetos e linhas de pesquisa que estão em andamento e que são promissores? Dentro da área de máquinas elétricas, os avanços têm sido historicamente na área de materiais. Porque a concepção da máquina, essencialmente, tem pouca variação, né? Então, conceitualmente nem tem como mudar grande coisa, né? Os conceitos são mais ou menos o mesmo, né? O que tem propiciado o avanço nessa área são os novos materiais, né? E tanto materiais isolantes, principalmente, né? Porque estão associados à temperatura permitida, né? A hora que você desenvolve materiais mais novos que permitem operar em temperaturas mais elevadas, você consegue, nas mesmas máquinas, né, extrair mais potência, porque os materiais resistem a temperaturas maiores. Então esse é um aspecto. Materiais magnéticos também é um aspecto importante, né, na parte dos núcleos. Hoje em dia tem aí uma linha de desenvolvimento de aços, o pessoal chama de aço elétrico, né, os aços elétricos, né, com baixas perdas, né, especialmente em altas frequências, né, que são os motores que são acionados por inversores ou por controladores eletrônicos. De maneira geral, eles operam em frequência bem acima da frequência industrial. Aí exigem materiais específicos para isso, né, e tem várias linhas de pesquisa, né, onde se busca, né, materiais que têm maior permeabilidade, né, e menores perdas, notadamente em alta frequência, né? Então, esse desenvolvimento de materiais, né, acompanha, né, a evolução, né, e é uma perspectiva importante, né? Além disso, os materiais compósitos, né, hoje em dia tem núcleos que não são metais puros, né, como o aço silício, por exemplo, para fazer núcleo. Usa a metalurgia do pó e faz os materiais chamados os SMC, né, Soft Magnetic Composites, né? Que são, na verdade, resinas com partículas ferromagnéticas que você pode moldar em qualquer geometria. Isso facilita muito a construção e permite geometrias muito mais otimizadas. Então, também, mas não são materiais que são prontamente disponíveis, são materiais que ainda estão em desenvolvimento, né, que estão participando, né, dessas novas técnicas construtivas, dessas máquinas mais modernas, onde se objetiva, como eu tinha dito antes, né, uma compactação, uma maior densidade de potência. Então, a máquina tem que ter mais potência com menos peso, com menos volume, né, você tem que usar desses recursos de materiais mais evoluídos, mais avançados, né. E, inclusive, além dos materiais isolantes e dos materiais magnéticos para núcleo, né, esses mais modernos, de baixa perda ou de compósitos, né, você tem também a questão dos ímãs permanentes, né, porque quando se fala em compactação na máquina, não tem muito jeito, né, os motores que conseguem atingir maiores potências com menores massas são os materiais as máquinas excitadas por ímãs permanentes. E aí, quando você fala em permanente, você cai fatalmente nos ímãs de terras raras, que são os mais, que conseguem maior energia, na verdade. E aí, terras raras
tem alguns problemas associados às terras raras, né? Porque o mundo todo atualmente tem uma dependência grande de insumos para fazer esse tipo de ímã, e esses insumos estão na China. Ela domina esse mercado, né? Tanto de terras raras para a fabricação de ímãs, quanto dos próprios ímãs. Então, os fabricantes não... E nós estamos vivenciando isso no momento. Nós temos algumas máquinas que estão em andamento, que usam permanentes, a gente encomenda os ímãs permanentes dos fabricantes, e os fabricantes não estão entregando porque a China está proibindo a exportação. Então você vê que a gente fica numa dependência grande de materiais. O Brasil tem reservas de terras raras, mas não tem a competência e a estrutura para tornar as terras raras em produtos aproveitáveis. Vocês devem ter ouvido, inclusive, um noticiário recente aí que está se falando em terras raras. Até o presidente fala nisso, né? Acho que ele nem sabe o que é uma terra rara, mas até o presidente fala nisso, né? Porque surgiu o assunto. Né? Mas é porque esse assunto é um material considerado estratégico, né? Pelos países, por todo mundo, e em particular pelos países desenvolvidos. Né? Então, os Estados Unidos tem fabricação de terras raras, né? Mas os insumos eles têm que importar. Né? A Europa também tem muitos fabricantes desses materiais mais nobres, né? Que dependem das terras raras, que estão atualmente sob domínio de fornecimento de um país, que é a China. Então, isso tem motivado, de uma certa forma, linhas de pesquisa que buscam sair dos ímãs permanentes. Né? Então tem uma série de fabricantes, especialmente na Europa. A Europa nesse aspecto, os europeus nesse aspecto, eles são mais ágeis, né? São mais eficientes, né? Tem buscado linhas de pesquisa onde você substitui a estação por meio de ímãs por bobinas, ou bobinas que você não precisa, no rotor, que você não precisa alimentar, você faz a alimentação por radiofrequência, né? Enfim, essa dependência de um material específico tem motivado linhas de pesquisa paralelas que ainda não chegaram no mesmo nível de eficiência das máquinas que são dotadas em ímãs. Mas a tendência é que com o tempo se consiga chegar perto. Né? Então são desenvolvimentos que vão acontecendo em função de algumas limitações aí de materiais que você tem no mercado de maneira geral. Né? E aqui no Brasil, infelizmente, não existem fabricantes de ímãs permanentes. Tinha no passado, houveram no passado algumas empresas que faziam ímãs, não de terras raras, porque na época nem estavam desenvolvidas, né? Mas, infelizmente, acabaram encerrando as atividades e atualmente, especialmente esses ímãs mais nobres, aqui no Brasil são todos importados para qualquer aplicação. E, em particular para motores elétricos. Né? Então, essa é uma linha, né, de desenvolvimento que é importante. E, assim, além da questão de acesso a tipos de materiais específicos, como esses ímãs de terras raras, qual o maior desafio hoje de se atuar na área de máquinas elétricas no Brasil? Sobreviver. O problema é o seguinte, né? Não é um problema, né? Quer dizer, nós temos aqui um grande fabricante, alguns grandes fabricantes, a WEG é uma delas, né? E ela domina o mercado, especialmente em motores de fabricação padronizada, seriada, e máquinas de grande porte. E tem umas poucas multinacionais que restaram, né? Daquelas que eu falei no começo. Certo? E são empresas que têm, digamos, uma estrutura financeira que faz com que elas possam provocar dumping ou coisa parecida, e fica difícil para uma empresa menor como nós, por exemplo, concorrermos com elas por conta disso. Então os desafios são basicamente de você conseguir, né, implantar, né, uma estrutura para poder aumentar
a capacidade de produção. Coisa desse tipo. Entendeu? Desafio tecnológico existe, mas está ligado a você conseguir materiais a custos acessíveis, né? Custos razoáveis. E existem os desafios econômicos que estão envolvidos na infraestrutura que você precisa ter e precisa aumentar se eventualmente você quer, né, avançar nessa área. Okay. E sobre perspectivas da Equacional agora nos próximos 5 ou 10 anos, quais são? Basicamente melhorar a nossa estrutura. Né? Quer dizer, nós temos uma estrutura pouco limitada, a questão predial, né, por exemplo. Então nós já vimos já há alguns anos aí melhorando o nosso parque de máquinas. Né? Essas máquinas mais modernas, vocês estão vendo, elas são recentes. Né? Então, só que isso existe investimento, né? Exige um investimento grande. Então, no meio do possível, né, quando a situação financeira melhora um pouquinho, a empresa investe, a gestão tem essa visão, né, de investir em equipamentos para melhorar a capacidade. E num futuro assim, nessa faixa de 5 a 10 anos, né, além de melhorar o nosso parque de máquinas, é melhorar a estrutura predial. Existe uma perspectiva de sair desse prédio para um prédio melhor, mais bem estruturado, né, em áreas de mais fácil acesso, né, para poder, inclusive, aumentar nossa capacidade de fabricação. Né. Atualmente, a nossa capacidade está limitada em capacidade de movimentação de componentes. Então, nós temos as pontes rolantes, que são limitadas, a gente consegue manobrar componentes aqui com uma certa facilidade até 10, 12 toneladas. Acima disso, fica muito complicado. E a gente tem essa intenção de aumentar, né, a nossa capacidade de porte das máquinas, e para isso a gente teria que ter uma estrutura fabril, uma estrutura predial principalmente, com pontes rolantes, né, mas de maior capacidade para poder ampliar nossa participação no mercado, inclusive. O nosso principal foco para os próximos anos é principalmente essa parte predial. Melhorar a estrutura em questão de altura e de peso da movimentação das peças internas. Capacidade de movimentação. Isso, capacidade de movimentação. Tanto em altura como em peso, tá certo. Se entrar no mercado, por exemplo, de 13.8, 11 kV, né, máquinas assim, aí você necessita, essas máquinas normalmente são grandes também, né? Então você também vai precisar que seja acompanhado. A gente tem comentado que a gente, além dos nossos produtos normais, a gente também faz geradores para PCH. PCH é um mercado no Brasil muito atrativo, né, porque essa questão de energia limpa e tal, né, aproveitamento hidráulico é um dos mais atrativos que tem. Grandes usinas, hoje em dia, está difícil de você fazer aqui no Brasil, né, por questões ambientais, por questões políticas e tal. Agora, as pequenas centrais hidráulicas, né, elas são bastante interessantes, né, e têm um potencial muito grande. Né. Então, quando você fala em aproveitamento de pequenas centrais, você está falando em máquinas que vão aí até 20, 30 megawatts. Então, em geral, uma PCH, o limite dela é 30 megawatts, e você põe lá 3 máquinas de 10, né, ou 4 máquinas de 7,5. Então, são máquinas dessa ordem de potência, né, de 5 a 10 megawatts, que a gente teria condições de fazer se a gente tivesse uma estrutura mais robusta do ponto de vista predial. Então, esse é um dos nossos objetivos, inclusive para pegar uma parte desse mercado. E atualmente a gente não consegue pegar uma parte desse mercado porque não temos como atender, e para atender uma a gente limitação tem que, física. E para poder atender a gente tem que acabar terceirizando muita coisa, aí o custo nosso não fica competitivo. Então, dentro dessa perspectiva, que motiva inclusive a busca de uma melhoria predial, né, conseguir uma estrutura que nos permita, né, fazer máquinas de maior porte para essa, por exemplo, essa aplicação. Certo? Bom, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo. Isso termina a parte de perguntas. Obrigado. Tá bom, beleza.
Obrigado por isso. Não está desperdiçando o tempo, eu investi o tempo. Essa história de desperdiçar tempo, eu já tive confusão com o aluno. Eu estava comentando com ele.